Olá, boa noite a todos. E hoje nós estamos aqui para mais uma aula sobre o livro Céu e Inferno, segundo capítulo. Para iniciarmos, vamos fazer uma prece. Vamos ligar nosso pensamento a Jesus, mestre amigo, a equipe de amigos que nos acompanham, que nos auxiliam durante a semana, nos auxiliam a preparar essa aula e que nos auxiliam também durante a aula, com boas intuições, com reflexões, não só, mas para nós mesmas. Obrigado, Jesus, pela oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Marilene, ele pode ler tudo? Pode, né? Que daí já faz de uma vez só, né? O Edu, você lê então, Edu? Pode já, são 3 parágrafos, você já pode ler inteiro. Capítulo 2. O medo da morte. Todo ser humano, independentemente de sua evolução em classe social, tem um sentimento intuitivo sobre o futuro. Ele prevê que a morte não é a última coisa que vai lhe acontecer. Aqueles que não ouvem seu coração e só pensam nos bens materiais e em desfrutar a vida, acreditam que a vida material é mais importante que a espiritual. Por isso, quando pensam na morte, ficam desesperados. Já os que ouvem seu coração são mais sensíveis e, em vez de desejarem somente os bens materiais, estão também preocupados em se tornarem pessoas virtuosas e solidárias. Só que para isso é necessário que adquiram sabedoria. Então, boa noite, meninas, mais uma vez. Então, esse é um tema, né, que é sempre muito difícil de falar, porque é uma coisa muito interior, muito de cada um, a maneira de sentir, né? Então, vamos passar assim, para o primeiro tópico, que é: por que nos preocupamos? Por que temos medo da morte? Porque se nós até já temos, assim, ainda que pequeno entendimento de que a vida continua, o homem em si, como diz aqui na lição, em qualquer situação, rico, pobre, famoso, indígena, antigo, sempre teve uma intuição de que a vida não acabava aqui. Sabe, aquilo está dentro de nós, mas nós não desenvolvemos, nós não sabemos como, de que maneira, né? Mas então, por que nós temos esse medo da morte? A lição vem nos mostrar no livro aqui que não é só isso, mas a principal causa vem do nosso instinto de conservação. Por quê? Porque Deus, na sabedoria, ele nos deu esse instinto de conservação, porque senão nós, como espíritos imaturos, né, que não estamos ainda evoluídos, nós sabemos que nós viemos aqui para esse planeta, que não é fácil, que é difícil. Se nós não tivéssemos esse instinto de conservação, a tentação de nós abandonarmos a reencarnação no meio do caminho seria muito grande. Se nós não tivéssemos esse instinto, dificilmente nós continuaríamos, nós bancaríamos, vamos dizer assim, a encarnação. É a mesma coisa que o instinto materno. Puxa vida, a gente que é mãe, nós aqui somos mãe, nós sabemos o quanto é difícil, por exemplo, um parto. Se nós não tivéssemos um instinto de mãe, nós não íamos querer passar por tudo aquilo que nós passamos. A dor, o sofrimento, cuidar. Se nós não tivéssemos aquele instinto de proteção com relação ao nosso filho. A mesma coisa é a nossa vida. Então, nós temos esse instinto de preservação que nos faz temer a morte. Então, por isso, mesmo assim, nós vemos que nós temos um grande número de suicidas, de pessoas que não aguentam, né, aquilo que ele tem que passar.
o sofrimento, que tem que passar. Então, Deus nos deu esse instinto de preservação, que é quase que uma defesa, que não é só o homem que tem, o próprio animal tem um instinto de conservação. O outro motivo também que nós tememos a morte é o desconhecimento com relação ao que acontece depois da morte. Nós temos, desde criança, que foi colocado na nossa mente, através de religiões antigas, de educação antiga, a morte nos é mostrada de maneira terrível, de algo lúbrico, de sofrimento, de dor. E o Espiritismo, ao contrário, ele vem nos mostrar que, na realidade, a morte ela teria que ser vista como uma libertação, como aquela borboleta, né, que sai daquela largata que está se arrastando e sai para voar. E quando nós estamos aqui, nós estamos exatamente nos aperfeiçoando, porque ainda, usando, lógico, como referência, nós somos insetos rastejantes ainda, que temos que nos preparar para poder voar. Mas nós não temos essa confiança ainda. E o Espiritismo, ele vem nos ensinar exatamente para que nós conhecemos o que tem depois da morte, que quanto mais nós ficarmos conhecedores, tivermos a certeza da vida futura, menos medo nós teremos da morte. Nós vamos, não agora, vai demorar ainda, nós temos muito que evoluir, mas nós vamos chegar num ponto que a morte vai ser só uma passagem realmente para a gente. Aí nós vemos aqui, né, que... Deixa eu ver aqui. À medida que ele compreende melhor a vida futura, a preocupação com a morte diminui. Mas, ao mesmo tempo, compreendendo melhor a sua missão na Terra, ele prefere esperar o seu fim com mais calma, a resignação e sem medo. Exatamente. Quanto mais nós estudamos, nós vamos tomando conhecimento da nossa missão, do que nós estamos fazendo aqui. E o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar aproveitar da melhor maneira o tempo que nós estivermos aqui, mas sem medo da hora que nós tivermos que partir. E aquilo que nós já falamos, nós temos que nos preparar durante a nossa vida, o quê? Para ser mais fácil, o desapego. Porque nós estamos muito mais apegadas às coisas da matéria do que do espírito. Nós damos muita importância ao nosso emprego, à nossa família, à nossa casa. Então, muitos aqui dirão, quer ver. Apegando-se ao exterior, o homem só vê a vida do corpo, quando a vida real é a alma. Então, o que acontece? Muitos dizem assim, não sei o que vai acontecer do outro lado, para mim é um incerto. O certo para mim é agora, então vou me preocupar com agora. E é esse que é o nosso erro, porque esse agora passa. É a mesma coisa quando a gente é jovem, a gente é belo, a gente tem saúde, poucos de nós pensam lá no futuro. Nós, quando jovens, eu nem vou falar os jovens, vou falar nós, quando jovens, achando que nós vamos ficar jovens para sempre, que nós não vamos envelhecer, que nós não vamos adoecer. Então, nós passamos um período da nossa vida, eu vou aproveitar. Quando não deveria ser assim. Aproveitar, sim, mas no sentido de, com conhecimento, com esclarecimento, aproveitar a vida, a oportunidade que nos está dando. Assim é a nossa vida. Nós temos que saber que vai chegar um momento que nós vamos ter que partir, que nossos filhos vão ter que partir, nós não sabemos quando, nós não sabemos de que maneira, nós não sabemos, nós não temos a lembrança do que está escrito, né, na nossa carta reencarnatória, vamos dizer assim, o que nós temos que passar por aqui.
Então, através do aprendizado, através do conhecimento, nós vamos tendo mais calma para entender, nós vamos aceitar melhor. Aí, outra coisa, né? Uma coisa também que é muito questionada, não vou dizer nem pelos espíritas, mas a maioria, até por espíritas também. Fala, poxa, eu vou desencarnar, eu não vou ter mais um corpo. Então, há todo um questionamento de como que é a alma? A alma é uma flama, é uma luz, é não sei o que, é isso, o espírito é isso. Então, a impressão de que não se tem a individualidade. Fala, como que eu vou chegar no plano espiritual e vou reconhecer meu filho? Como é que eu vou reconhecer meu pai? Como é que eu vou sabe? Então, há essa ignorância de que nós vamos, sabe, ser só uma luzinha que vai estar, todo mundo vai virando uma luzinha, porque fala, né, no livro dos espíritos, que o espírito em si, a gente não tem condição de entender, ele é como uma flama, mas nós temos que nos lembrar que nós temos o nosso perispírito sempre. E aqui fala que quando nós desencarnamos, nós mantemos normalmente o corpo da nossa última encarnação. Então, nós vamos sempre reconhecer o nosso ente querido, que nós, ao nos reencontrarmos no plano espiritual, porque muitos espíritos até mais evoluídos, pode ser que ele não esteja nem mais com aquele corpo que ele teve na última reencarnação, mas ele pode, para nos receber, ele pode plasmar novamente a mesma aparência para que nós os reconhecemos, nós já vimos, nós sabemos disso, né? Então, essa ignorância também nos faz entender que muitos de nós falam, não acredita, acha que vai perder tudo, vai perder família, e quando morrer tudo acaba. Por isso esse pavor, por isso esse medo. E nós sabemos que não é assim, né? Agora, deixa eu ver. E o que se plantou muito de medo também da morte, nossa, foi aqui, principalmente, né, nos povos mais antigos, que se foi plantado aquele medo, aquela história do céu e inferno, de penas eternas, de sofrimentos. Né? Então, aquilo foi gravado no íntimo do ser humano e vem através dos séculos, né? Sabe? Dentro de nós, aquela associação de castigo, de inferno, de purgatório. Então, por que a gente tem que morrer de medo? Você já pensou, eu saio daqui, será que eu vou para o purgatório? Será que eu vou para o inferno? E se eu for para o céu, será que meu filho vai também? Será que a minha mãe vai estar lá? Então, todos esses mitos que foram criados acabaram criando esse medo, esse pavor que a gente tem da morte. E, resumindo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender, estudar, conhecer, através da codificação, é o caminho para a gente entender como funciona, para a gente tentar, aos poucos, ir superando esse medo que a gente tem da morte. Não vou dizer que é fácil, porque eu acho que não existe ainda alguém no nosso patamar de evolução que possa falar, eu não tenho nenhum medo da morte, eu tenho... A gente tem insegurança, sim. É muito difícil, mas aos poucos a gente vai conseguindo. Ao passo que a gente vai aprendendo, a gente vai se libertando. É isso aí. Passo a palavra. Muito É um tema bom, né? Não é um tema pesado, né? É um tema que tem que ser falado, É, simplesmente, é né? verdade. Eu marquei Porque duas a coisas gente tem que assim, falar. tem que falar. Eu marquei duas, fiz duas, sublinhei aqui, né? Uma parte desse capítulo, que é aqui na causa do temor da morte. O temor da morte é um efeito da sabedoria, da providência e uma consequência do instinto de conservação, comum a todos os seres vivos. Achei tão legal isso daí. Achei uma Sim. frase bem bacana. E a outra foi a parte do por que os espíritas não temem a morte. Olha, aí diz assim,
o que o sustenta não é a esperança, é a certeza. Sabem que a vida futura não é senão a continuação da vida presente, em melhores condições. E esperam com a mesma confiança que esperam o nascer do sol, depois de uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança estão nos fatos dos quais são testemunhas, e no acordo desses fatos com a lógica e a bondade de Deus, e as aspirações íntimas do homem. Então, é a partir do conhecimento mesmo, como a Aline falou, quanto mais conhecimento você tem, mais liberto você está da parte exterior, porque assim, a gente olha muito para o exterior, né? Porque está aqui fora. Então, o que está aqui fora é tudo muito sutil, né? A gente sabe que vai acabar, tudo muito matéria. Agora, quando você olha para dentro de você, você faz aquele mergulho na alma, aí você começa a compreender Deus, compreender a bondade, né, a justiça de Deus, compreender as leis que regem o universo. Então, é através do conhecimento mesmo. Achei bem bacana. Quando a Marilene estava aí comentando, né, eu refleti bastante, assim, eu lembrei, mas eu não sei se está exatamente de onde. Eu, se não me engano, é do Evangelho segundo o Espiritismo. E, se não me engano, naquela parte há muitas moradas na casa do meu pai, né? E lá fala um pouco sobre a vida em Júpiter, né? Porque Júpiter é uma esfera mais elevada, né? E lá comenta assim que não se arrasta como nós nos arrastamos aqui, e faz assim uma analogia da evolução do ser humano lá e a evolução do ser humano aqui. E uma das analogias que eles fazem é sobre isso, sobre o temor da morte, onde os habitantes de Júpiter, eles não têm esse temor da morte, porque eles já conhecem, eles já estão ali no estágio mais avançado da evolução humana, e eles já conhecem assim os pormenores da reencarnação, desse ciclo, né, que é nascer, renascer, nascer, morrer, depois renascer. E eu lembro bem que uma das coisas que me marcou quando eu fiz isso foi isso, que lá não se tem medo da morte, porque a morte é uma coisa assim tão instantânea, a transição de um plano para o outro, do plano material para o plano espiritual é tão assim comum, e é igual a Marilene comentou, a gente tem um certo receio do desconhecido, né? E na atual fase da nossa humanidade, a gente desconhece de muita coisa, porque tem muita coisa que a gente não tem condição de compreender ainda. E nessa fase que a gente está, a gente tem esse receio, mas, na minha opinião, o receio maior que a gente tem é realmente de estar se separando daquelas pessoas que nós amamos, sabe? Será que eu vou reencontrar? Aí, eu lembro que já teve vezes, assim, de eu sonhar com uma pessoa que eu amo, né, dos meus familiares, já teve vez de eu estar com uma pessoa, saber que era ela, mas ela era outra pessoa, ela tinha outra fisionomia, outra aparência. Então, a gente se reconhece também por esses laços de afeto, né? Essa é uma forma da gente estar reconhecendo uns aos outros. Inclusive, teve uma vez um sonho que eu achei até que nem era um sonho, que podia ser um estado mesmo de estar vivendo aquilo ali, não sei se passado ou presente, que uma pessoa que eu amava muito e nós nos reencontramos numa ocasião, que eu creio que seja no plano espiritual, e essa pessoa era um homem, e nessa encarnação que a gente está, era uma mulher. Essa pessoa era uma mulher que lá, nesse sonho que eu tive, era um homem, sabe? E essa pessoa era minha mãe. Então, Interessante, eu né? acordei com aquela sensação gostosa de um reencontro com Uhum. ela,
e lá ela não era a minha mãe daqui, ela era Corpo, né? Estava no corpo da sua poderia mãe, ser né? uma Ela coisa de um outro esteve, de né? passado, porque a gente sabe que é assim, né, de acordo com a doutrina, a gente sabe que a gente pode reencarnar em vários corpos, né, e a gente se reconheceu, né, eu É creio que tenha sido interessante, né? E até se a gente for pensar, essa questão que você está dizendo do seu sonho, tudo, até, né, na nossa vida mesmo, assim, né? Tem pessoas que a gente tem uma ligação tão forte, os parentes mesmo, assim, né? sim, Você fala assim, gente, mas você vê que hoje a gente compreende, né, através do Espiritismo, que é um laço que transcende, né? Que já sim, vinha, né? E que vai continuar lá na frente, né? Mas sim, sabe outra coisa também? Eu fico sim, pensando, eu também já tive sonhos assim, que nem eu nunca conheci meu pai, e eu sinto uma dor tão grande, eu tinha tanta vontade de. Sabe, o fato de eu não ter tido pai, sabe, eu vejo, às vezes, até hoje, eu vejo um pai cuidando do filho, me dá uma dor, me dá uma coisa assim. Não estou reclamando, só estou dizendo que é uma coisa que a gente sente. E um dia eu estava assim, muito triste, sabe? Eu não lembro, já faz muito tempo isso. Alguma situação que eu devia estar vivendo, eu estava muito. Sabe quando você está carente, você está sozinho? E eu tive um sonho que eu passeava com um senhor. Sabe assim, quando você pega no braço assim, ele era, sabe aqueles cavalheiros assim, de roupa assim, e a gente só estava andando assim, sabe? E eu me senti tão protegida, sabe? Foi tão gostoso. Eu nunca esqueci esse sonho. que Eu legal, tenho um presente, certeza hein? que não foi um sonho. Foi um Então, sabe uma presente, hein, coisa que Marilene? eu fico. Foi um presente de Deus para Oh, você. e então eu fico pensando assim, a gente não presta muita atenção nos sinais que Deus manda para a gente. A gente quer acreditar só no que está no livro. Uhum. Tudo bem, a doutrina está aqui para nos direcionar. Mas, por exemplo, um sonho desse, eu acho que a gente tem que ir mais, assim, prestar mais atenção nas nossas intuições, nos nossos sentimentos, para a gente ter mais firmeza. Porque, por exemplo, não é todo mundo que é médium de conseguir ver, de conseguir ouvir. Onde que essas pessoas vão se agarrar? Elas vão ter que agarrar no que os outros falam, não é verdade? Mas não tem quem não tem uma intuição, que não tem um sinal que nos mostre que existe alguma coisa além dessa vida, entendeu? Então, você vê Uhum. a grandeza, você vê tudo isso. Então, eu fiquei imaginando hoje, antes que eu falar, eu achei o céu e o inferno aqui, lembra que eu falei que eu fui ler Ah, Ah, que eu tudo? vi, legal. você ainda achou de espiral, hein? Gostoso, né? Então, eu estava lendo essa lição, eu fiquei, sabe assim, me deu assim, como que eu vou dizer assim, um alívio, uma paz, que eu fiquei imaginando uma parte que fala assim, como a borboleta se liberta. Como deve ser gostoso você se libertar, porque aí eu comecei a pensar realmente no sentido de nós sermos ainda um ser muito, muito material, muito rastejante ainda. Uhum. Como você disse de Júpiter, que lá é muito fácil se libertar. Por que nós, para nós é difícil? Porque nós somos muito presos na Terra É, ainda. Muito é. Nós matéria somos ainda, né? muito na matéria. Então, o nosso caminho não vai ser nessa encarnação que nós vamos perder o medo da morte, não. É, Mas o medo do desconhecido. a gente tem que se libertando, a gente tem que ir sentindo, a gente tem que ir buscando, e pelo menos vai nos facilitar, acredito eu, né? Eu Tem acho os que é facilitar. conhecimento, através do conhecimento. Conhecimento que liberta, em todos os sentidos, né? E nesse sentido também, né? E Não, sim, porque é até... através do Ah, conhecimento que você vai reconhecer os sinais que estão mandados. exatamente, porque assim, Porque se todos você não tiver conhecimento, não vai saber. você não percebe o sinal. Mas eu digo assim, mas também não basta você só conhecer se você não perceber, não praticar. É que nem a pessoa que vai estudar para ser médico. Ele tem que, uma hora, ele tem que praticar, né? A mesma coisa. A gente aprende, mas a gente vai ter que, sabe, trabalhando aquilo primeiramente em nós, né? Sim, é que nem a que você está viu? falando da Eu mediunidade, encontrei. né?
A mediunidade é em todos, nem que seja Sim. de intuição. É que às vezes a pessoa finge que não tá. Eu acho que é isso, não é possível, né? As pessoas às vezes fingem que não tem nada acontecendo, né? Que às vezes é tão óbvio, umas coisas assim que são tão óbvias que acontecem na nossa vida, tantas inspirações que a gente recebe, né? Tantos, como dizem, tantos livramentos, É. mas tem gente que não querer, né? É Difícil. verdade. E é igual a Marilene falou, a gente tem que estudar para compreender, né? E na medida que a gente vai compreendendo, a gente vai aceitando melhor certas situações. E eu encontrei o que eu estava falando lá do planeta Júpiter, eu encontrei aqui na Revista Espírita. Depois eu até falo o número, Isso, falam, o ano. tem É. a coleção. Aí fala assim que de todos os planetas, o mais adiantado em todos os sentidos é Júpiter, né? Aí fala que lá só tem bons espíritos, tanto que a gente já ouviu dizer que Bezerra de Menezes, ele já era para ele reencarnar em Júpiter e ele não quis por ter laços afetivos aqui na Terra e ele pôde, de tão evoluído que ele era, ele pôde estar escolhendo e ficou por aqui para nos auxiliar. Ufa, que bom, né? Aí, aqui na Revista Espírita fala assim, ó, a superioridade de Júpiter não está somente no estado moral dos seus habitantes, está também na sua constituição física. Aí ele fala assim, quer ver, ó, a conformação do corpo é mais ou menos a dos habitantes da Terra, mas ele é menos material, menos denso e de um peso mais específico. E enquanto nós rastejamos penosamente na Terra, o habitante de Júpiter se transporta de um a outro lugar, deslizando pela superfície do solo, quase sem fadiga, como o pássaro no ar ou o peixe na água. E sendo mais depurada a matéria de que é formado o corpo, dissipa-se após a morte, sem ser submetida à decomposição pútrida. Ali não se conhece a maioria das moléstias que nos aflige e tal. Então, aqui ele cita sobre a vida em Júpiter, né? Porque, assim, vamos supor, o nosso corpo material, ele é de acordo com o planeta Terra. Sim. Lá é de acordo com o planeta Júpiter, né? E fala que o corpo lá ele é menos denso e não tem esse medo da morte que a gente tem aqui, porque se conhece melhor. É bem legal, né? Eu já vi, eu não tenho certeza se foi sobre, eu estava vendo sobre, eu gosto muito de estudo de astronomia, né, sobre o planeta Júpiter, eu não tenho muita certeza. Parece que lá eles não têm, na nossa visão terrestre, material, eles não têm, assim, chão, que nem a gente. É tudo leve mesmo, é tudo... Olha que interessante. Etéreo, né? Procura para vocês verem, por exemplo, que tem planeta que não é rochoso, vamos dizer assim, Sim. né? Eles não tem chão. É tudo assim mais que gasoso, mais vaporoso mesmo. Aham. Então, tá vendo? Tipo de Básica matéria. informação, sim. E isso é informação científica. É ciência, né? É científico. Porque nós temos, por exemplo, rochas, lá ele é mais gasoso, ele não tem chão. Se a gente fosse lá, a gente afundava, porque não tem chão lá, né? Então, a composição tem lógica. É outra. Então, tem lógica. A Constituição lá é mais fluídica, e talvez, se a gente fosse no nosso estado lá, a gente não enxergaria, a gente não teria condição nem de ver. Seria como você enxergar o perispírito, você não enxerga. Sim. Porque nós estamos na matéria. Então, é isso mesmo. E essa informação sobre Júpiter está na Revista Espírita em março de 1858. Quem quiser depois está março de 1858, sobre a vida no planeta Júpiter. E acho fala que não muito bacana, né? Conhecem, né? E esse empreendimento aí, a gente tem até alguns exemplos, né? Que seria, por exemplo, nosso patrono Caibar teve um desligamento muito rápido, já
foi uma comunicação, quer dizer, é um espírito desprendido, né? Assim, ele já tem uma evolução, como o Chico Exato. também, né? Isso aí já mostra a evolução. Agora, assim, por exemplo, os demais, os Sim. demais desencarnam e só Jesus na causa, né? E, ó, Por quando isso a que a gente tem que se Marilene, preparar, né? quando a Marilene estava falando sobre a gente encontrar as pessoas que a gente ama, né? Que a gente tem medo, porque a gente tem medo de separar e Claro. ficar, será que eu vou encontrar, tal, né? Aí eu lembrei também do Nosso Lar, que o André Luiz, ele está numa colônia Nosso Lar, que é, assim, top de linha. Para nós, né? E ele é para nós, né? Com relação ao nosso estágio de evolutivo. E ele lá, ele teve, durante um período lá, uma permissão para se encontrar com a mãe dele, foi um tempo curto, Uhum. e ela estava em esferas mais altas, né? Porque, na verdade, disse que o Nosso Lar fica no umbral, numa das partes da crosta, né? As colônias, que é para estar recebendo tal. E ele, você vê, a gente tem que também merecer o que a gente quer, né? O que a A gente gente tem que deseja. festejar se conseguir ir para o nosso lar. É. Ó, Ai, eu tomara que indo a para o gente consiga Caibar, tá um bom. servicinho por lá. Eu indo para o Caibar, tá ótimo. Eu É. sempre falo, desencarna, quero gente, eu não sei como é vocês não, mas vocês me conhecem, vocês me levam para lá. Aham, né? Ai, muito legal, né, gente? E a Sabe o que eu gente... estava pensando? Eu pensei muito essa semana, né? Eu falei, com a graça de Deus, ao que parece, brevemente, talvez vai terminando esse negócio da pandemia, né? Vai voltar aquela coisa do... Aí eu falei, será que a gente vai conseguir ter essas lives? Porque a gente ficou, parece, tão mais unida, né, com essas aulas que a gente fez, né? É porque a gente teve esse tempo, né, para estar preparando, trabalhando juntas, né? Falei, Isso é você bem vê legal. como que é importante, né? Já pensou a gente chegar ou no nosso lar, ou no Caibar, algum lugar lá, Seja e a gente onde se for. encontrar lá? Ah, mas Então, vamos, como já estivemos juntas em Em outras anteriormente. momentos, né? E o Eduardo, Edu, o que você quer dizer a respeito, Edu? O Edu que é fã do do medo nosso da lar, morte. né? E o fã do nosso lar, né? Falando do nosso lar aí. Ele leu o Nosso Lar, assistiu o Nosso Lar. Assim, uma coisa que eu queria voltar um pouquinho lá atrás, que vocês, na verdade, já falaram, mas que eu acho que, tipo, foi uma coisa que me prendeu muito no texto, que eu achei muito interessante, é que é uma coisa que serve tanto para esse assunto, né, sobre o medo que as pessoas têm da morte em geral, quanto Fala para um pouquinho só mais alto, querido, não estou conseguindo te ouvir, por favor. Vocês estão conseguindo ouvir agora? Agora está melhor, né? Então, uma coisa muito interessante que serve tanto para esse tema quanto para outras coisas em gerais, né? É essa coisa muito que parece simples, né? É que ele fala em dois momentos, né? As duas frases aqui no primeiro parágrafo, ele fala que todo ser humano, né? A gente acaba querendo ou não, a gente tem uma certa intuição, né? Sobre o nosso futuro. E no segundo parágrafo ele fala que as pessoas que optam por não ouvir os corações acabam ficando desesperadas, né? Isso focado para esse tema. Mas eu achei isso muito interessante, porque tem umas horas que a gente parece que sabe o que tem que fazer, né? Parece que a gente sente o que tá acontecendo, mas a gente fica insistindo para outro lado, quer ficar batendo A cabeça, quer gente é ficar... teimoso, né, Du? Instinto, né? O instinto A gente que... procura de todo jeito fugir, mas acaba que é tão simples, né? Sempre tá ali na frente que a gente tem que fazer. Ainda bem ter vindo a Isso é bem oportunidade que a gente interessante. tem de estudar, né? Porque a gente consegue identificar quando a gente está indo para o lado errado, né? Exatamente. Às vezes hoje a gente vê coisa que antes a gente não via, né? E tem muitas outras que são erradas, a gente faz, mas ainda não tem a consciência que é errado. Isso que é muito importante, porque quantas coisas que eu mesmo, eu falo, putz, mas eu falo assim, eu não tinha conhecimento, vou fazer o quê, né? Mas quantas coisas, quanto sofrimento a gente teria evitado, né? Se a gente tivesse compreendido antes, né? Mas foi importante para o crescimento também, né?
As cabeçadas da vida, né? Sem dúvida. Que horas que termina a nossa aula, Laila? Daqui a Falta 3 3 minutinhos. minutos. Ah, falta 3 minutos, então vamos fazer a prece final? Vamos sim. Tá. Então nós vamos agora agradecendo a Deus, a Jesus e aos bons espíritos por esse momento de estudo, de aprendizado. Vamos agradecendo ao nosso patrono Cairbar, que nos dá essa oportunidade de estar nos reunindo aqui. Vamos agradecendo aos bons espíritos que nos acolhem, nos intuem. E vamos pensando em Jesus Cristo e pedindo a Ele por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que estão no plano espiritual e às vezes nem sabe que morreu. E vamos agradecendo por estudar, por buscar, por conhecer. Que Jesus Cristo seja com todos nós, com toda a humanidade, nos auxiliando para um entendimento melhor, nos auxiliando nas nossas dores, nos nossos medos. Que os bons espíritos cuidem de todos, todo ser humano que está nesse planeta. Que assim seja, graças a Deus.